Ei, provedor de internet, pare de dar desconto. Eu gravei um vídeo pequeno com esse assunto e foi bastante polêmico nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E eu prometi gravar um vídeo maior e subir no canal do YouTube justamente para explicar. O desconto você não dá para o cliente. O desconto você não oferece para o cliente. O desconto não é algo que você entrega para o cliente. O desconto é algo que você negocia com o cliente. Você vai sim entregar aquele desconto, porém, após negociar com o cliente. Então aqui eu resolvi entregar esse vídeo, o vídeo vai ficar um pouco maior do que os vídeos do Reels, dos Stories, dos grupos de WhatsApp, mas é um assunto importantíssimo, onde eu vou te passar o passo a passo em como você negociar esses descontos. E é claro, como sempre, se você tem gostado do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha esses vídeos, são vídeos específicos para provedor de internet. Para entender melhor sobre esse vídeo, eu observo muito os provedores de internet dando desconto na primeira, na segunda, na terceira, até na quarta mensalidade. Eu observo os provedores de internet dando desconto em taxa de instalação, dando desconto inclusive no valor dos planos ofertados. Então, primeiro é importante entender que esses descontos, eles podem acontecer sim em último caso, mas os descontos, eles precisam ser negociados. Então, se você tem acompanhado os outros vídeos, você possivelmente já sabe que a venda, ela é um processo. O processo de vendas é, primeiro você faz perguntas para entender as necessidades do cliente, faz perguntas para entender as dores do cliente e no final você passa o preço. Ou seja, a última coisa que você passa é o preço. É claro que em todo o processo de vendas existem objeções daqueles clientes, né? Todo momento eles vão criar objeção. Só que quando você passa o preço, aí vem a objeção, né? Do desconto, primeira mensalidade, taxa de instalação, se consegue instalar agora, aí vem todas umas objeções e pedidos do cliente. Então você pode utilizar isso para negociar. Vamos pegar o seguinte exemplo. Se você já me acompanha, você sabe que eu sou da tecnologia, eu tive empresa de provedores, eu tive empresa de produtos de internet, não de provedores, mas eu vendi produtos de internet, eu fazia instalação de roteadores Wi-Fi, mas eu era voltado mais no setor corporativo, eu atendia empresa. Então lá, quando nós íamos fazer o processo de vendas, nós explicávamos tudo para o cliente após ter entendido as necessidades dele, as verdadeiras necessidades. E ali também, quando a gente ia orientando o cliente, como por exemplo, a venda de um servidor dedicado. A venda de um servidor dedicado, para ser uma boa compra para o cliente, é importante que tenha um no-break inteligente, é importante que tenha algumas seguranças a mais, é importante que esse servidor vá dentro de um rack. Na época que eu vendia, as pessoas não tinham essa cultura. Até hoje ainda é uma dificuldade, mas a cultura, a consciência era ainda menor. A maioria das pessoas queriam um desk service, ou seja, um computador normal, para colocar como servidor. Alguns até entendiam sobre o servidor, mas queria deixar o servidor em cima de uma estante e não queria adquirir o rack. Às vezes algumas pessoas até adquiriam o rack, mas não queriam colocar ali guia de cabos, fazer uma organização. Só que quando nós íamos fazer uma venda, nós passávamos toda essa orientação. E às vezes o cliente falava, não, eu quero somente o servidor. E é claro que nós não deixávamos de vender o servidor do cliente para o cliente. Aí o cliente falava assim, não, eu quero somente o servidor. Aí nós passávamos o valor do servidor e na hora o cliente falava assim, mas dá para dividir em mais vezes? Ou tem desconto? Quem me acompanha com os conteúdos sabe que eu sempre oriento usar a lei do contraste, ou seja, comece sempre com preço mais alto. É claro que nós começávamos com o servidor mais robusto, ou mesmo que já chegasse no servidor que iria atender aquele cliente, no limite, a gente começava com o preço mais alto, com menor parcelamento, ou seja, uma venda à vista, passava o maior preço para ele e passava que era à vista. É claro que nós podíamos dividir em algumas vezes, em 3, 4, 5, 6, até em 12 vezes, só que não entregávamos isso no início.
Nós deixávamos para entregar essa possibilidade em uma negociação. Então, na venda de plano de internet, gente, deixe todos os argumentos, as possibilidades que você tem para depois que começar essa negociação. Se você sabe que você pode entregar uma instalação gratuita, não entregue isso logo no início da negociação. Primeiro entenda, é claro, a necessidade do cliente, entenda quais são as dores dele, entenda o que ele está buscando, passe o plano, passe o maior plano e aqui vai começar uma negociação. Como eu fazia lá atrás com os produtos, a gente passava, podia dividir em 12 vezes sim, mas eu falava a princípio que o valor era à vista. Eu poderia dar um desconto sim, só que eu falava que o valor já estava no limite. Isso dentro, quando começava a conversa. Só que o cliente, quando ele falava assim, você pode dividir em 12 vezes? O meu time ele era treinado a fazer o seguinte, olha, nesse valor desse servidor, no valor X, a gente não consegue dividir em 12 vezes. Mas se você levar mais isso, ou seja, se a sua compra for maior, nós podemos sim dividir, porque nesse ticket nós não temos essa negociação, mas com valor um pouquinho a mais, nós conseguimos dividir. Ou seja, eu fazia as vendas adicionais, eu entregava a solução mais completa para o cliente e eu dividia num valor que eu já poderia dividir o servidor. Então, quando você for negociar um plano de internet, não vá além no início, somente do que você pode entregar para ele naquele momento. Ou seja, você vai falar o preço do seu plano e você vai começar essa negociação. Aí o cliente vai falar assim, olha, mas esse plano tem desconto da primeira mensalidade? Aí aqui você começa, olha, nesse plano não, nesse plano de 400 megas, nós não temos esse benefício, mas se você adquirir o de 800 megas, sim, nós podemos isentar a primeira mensalidade. Entende? Que você já poderia isentar a primeira mensalidade? Que você já poderia isentar, inclusive, no plano de 400? Isso se tiver dentro da sua política aí de entrega para o cliente. Você já poderia, inclusive, no de 400, mas você joga mais alto, você coloca para o plano de 800 e fala assim, olha, se você levar o plano de 800, sim, eu consigo isentar a primeira mensalidade. Aí o cliente, se você negociou aí, ótimo. Se não negociou, se você vai perder a venda, é claro, você vai falar, olha, deixa eu verificar se eu consigo isentar a primeira mensalidade ou 50% da primeira mensalidade, mesmo de 400 megas. Você já podia. Então você está dentro de uma negociação. Uma outra situação, quando você está negociando, chega no final, o cliente fala assim, mas o concorrente tal, o concorrente X, ele não cobra taxa de instalação. Fala assim, olha, nesse plano de 400, nós não conseguimos isentar a taxa de instalação. Mas se você adquirir esse plano, que fica menos de R$1 a mais por dia para você, nós conseguimos te isentar a taxa de instalação. Entende? Assim, entende que é uma negociação, você não vai entregar esses benefícios. Então, desconto não se dá. Desconto se negocia. Arrume um apelo, encontre um apelo para você negociar o desconto que você pode dar. E além disso, você pode negociar, além de não dar o desconto, você pode negociar outros serviços, como SVA. Ou você pode falar assim para o cliente, olha, eu não consigo te dar esse desconto, mas se você levar esse plano de R$20 a mais, que aqui já tem esse SVA, ou um Deezer, ou um stream de vídeo, ou seja, dentro do que você vende aí. Aí você fala para ele, nesse caso sim, eu consigo te isentar a taxa de instalação, eu consigo te dar uma bonificação de 50% na primeira parcela, ou consigo te isentar a primeira parcela. Então o desconto é assim, se for dessa forma, eu consigo dar desconto, mas não vai entregando já o desconto para o cliente, ok? Então, desconto não se dá, desconto se negocia. Faça o seu processo de vendas bem feito, não vá entregando logo todos os benefícios que você pode entregar no início. O processo de venda é um processo de perguntas
e escuta ativa, entenda o cliente, entenda as necessidades dele. Quando você for falar para ele o que de fato vai atendê-lo, sempre fale do seu produto mais robusto. Você silencia, o cliente vai começar uma negociação, vai pedir desconto, vai pedir isenção disso, isenção daquilo, vai pedir instalação imediata, e às vezes você já até poderia fazer instalação no mesmo dia, mas aqui é a hora de negociar. Você pode falar assim, olha, desconto eu não posso te dar, mas eu posso fazer a instalação hoje. Aí começa uma nova argumentação, mas se for assim eu não vou fechar. Aí você pode falar, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não posso fazer isso para ninguém, mas para você sim, eu vou te isentar da instalação, e você assinando o contrato agora comigo, eu vou dar um jeito de instalar hoje para você. Entende? Que tudo é uma negociação? Então use a negociação e não entregue de bandeja as coisas que você tem para negociar para o seu cliente. Guarde como um as na manga. Guarde isso em algum setor da sua mente, do seu cérebro, e quando entrar na negociação, você troca, você faz uma troca, seja um desconto, seja uma instalação, seja uma isenção de instalação, seja uma instalação imediata. Então depende do teu contexto, tem muitas coisas aí que você pode negociar. Seja um segundo roteador, não é mesmo? Olha, o cliente está querendo um segundo roteador e às vezes você já entrega, inclusive, o segundo roteador, né? Você pode utilizar, olha, nesse caso, nesse plano de 600 megas, eu não consigo te dar desconto, mas eu consigo te mandar 2 roteadores para sua residência. Ou seja, você já poderia entregar isso. A argumentação pode ser, olha, eu não consigo te dar o desconto, mas eu consigo colocar todos os equipamentos da sua casa cabeado. Você já poderia, é algo que você já faz. Então pega algo que você já faz e substitui pelo desconto. Ou no caso, se o cliente não for fechar, você gera o desconto, mas gera um desconto com uma negociação. Beleza? Olha, provedor, desejo que de fato, a partir desse vídeo, se você assistiu até o final, se você assistiu até aqui, passe a negociar os descontos, passe a negociar os benefícios que você já entrega. Use essa moeda de troca e desejo que você aumente seu ticket, desejo que você venda mais. É esse o meu desejo para você. Se você chegou até aqui, se gostou do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, pede outro conteúdo, dentro da minha expertise eu consigo entregar para você. Tire sua dúvida, deixe perguntas que eu pessoalmente acompanho as suas perguntas aqui. Vamos crescer, vamos vender, vamos entregar o nosso melhor para o nosso cliente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.